A divindade do Espírito Santo é o nosso tema de hoje. Seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos dar mais uma lição no nosso pequeno grupo. É um prazer ter você conosco, certo? O nosso quebra-gelo, diga assim, peça aos participantes que compartilhem uma situação em que alguém tenha sido subestimado por sua aparência ou por não ser bem conhecido. Eu já vi muitas situações, por exemplo, pessoas que iam cantar na igreja e as pessoas olhavam assim, essa aí não canta nada. Mas na hora que começaram a cantar, realmente fizeram a grande diferença. As pessoas, rapaz, eu fiquei realmente surpreso. Você é uma pessoa muito talentosa, né? Não estou falando de mim, né? Estou falando de outras situações. Mas você conheceu alguma situação que alguém foi subestimado por sua aparência ou por não ser tão conhecido? Se você conhece, deixa aqui nos comentários, ali, certo? Se você conhece, se você já viveu, se você também já foi julgado ali, pessoa, pela sua aparência ou por não ser tão conhecido. Esse rapaz fulano aí não sabe quase nada, né? E o nosso texto bíblico de hoje, nosso texto-chave, está em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. 2 Coríntios 13, 13. Peço você nesse momento para juntos fazermos uma oração. Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, porque podemos estudarmos junto a tua palavra. Que o seu Santo Espírito ilumine nossa mente e coração, para que possamos compreender as tuas verdades para a nossa vida. E que possamos buscar viver essas verdades a cada dia da nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecemos. Na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Convido você que abra aí a sua Bíblia, a palavra de Deus, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, o último verso aqui do 2 Coríntios, diz o seguinte: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Amém? Louvado seja Deus, que a graça do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus esteja com você, meu amigo, minha amiga. E a Bíblia declara, né? É clara, aliás, a Bíblia é clara em afirmar a divindade do Pai e do Filho, né? Do Pai e do Filho. Mas revela também, embora de forma muito mais sutil, que o Espírito Santo é plenamente Deus. Em várias passagens, são atribuídas características divinas a ele. Por exemplo, o Espírito Santo é eterno, onisciente, onipresente, onipotente. Ele inspirou as Escrituras, né? Participou da criação e da redenção atual, com vontade própria. Né? Ele tem a sua própria vontade. Então, o Espírito Santo ele é muito presente ali nas Escrituras. A gente já conversou um pouco sobre isso, sobre a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Sua atuação pode ser misteriosa à primeira vista, mas comparada cuidadosamente com as Escrituras, vemos que o Espírito Santo não é uma força impessoal, mas uma pessoa divina que faz parte da Trindade e merece nossa adoração e respeito e entrega. Por exemplo, quando a gente lê o verso de memória, o verso do texto bíblico hoje, nós temos ali o Filho, o Pai e o Espírito. Nós temos uma manifestação ali da Trindade. E nós já começamos agora para a nossa primeira pergunta, das perguntas para discussão e aplicações. A primeira pergunta é: o Espírito Santo é plenamente Deus? O que isso significa para você? Eu pergunto: o Espírito Santo é Deus? O que isso significa para você? Saber que o Espírito Santo de Deus é Deus. Saber que o Espírito Santo é Deus é plenamente significativo para mim, como pessoa, né? Isso me traz conforto, certeza de que sou uma pessoa especial. Ele, mesmo sendo uma pessoa frágil, né? Aliás, mesmo eu sendo uma pessoa frágil, sei que existe um Deus que está comigo. E esse Deus, ele cuida de mim em todos os momentos. Essa verdade enche-me de alegria e motiva-me a continuar, a estudar mais a palavra de Deus. Saber que o autor, aquele que inspirou os escritores bíblicos, está do meu lado. Ao abrir uma Bíblia, isso me traz uma alegria, isso me traz uma felicidade e ver o quanto eu sou importante para Deus, o quanto Ele valoriza, né? O quanto Ele valoriza. A Bíblia afirma que o Espírito Santo é o nosso consolador. Isso me lembra que nunca estou só. No momento de mais dificuldade, Ele está ao meu lado, né? Me sustentando. Por isso, saber que o Espírito Santo é Deus me traz conforto e esperança, né? Nas lutas dessa vida. Quando você, por exemplo, é numa situação muito
difícil que a gente às vezes passa, de angústia, de que a gente busca a Deus, o Espírito Santo de Deus nos dá força para orar, para se ajoelhar, para se colocar diante de Deus. A gente às vezes não consegue nem falar, porque as palavras não conseguem sair devido à dor que estamos sentindo. O Espírito Santo é aquele que leva nossas orações, mesmo às vezes sem ser pronunciada, diante do trono de Deus. E quando a gente sai dali, a gente sai consolado, a gente sai transformado. Então somente Deus pode fazer isso para nós. E esse Deus é o Espírito Santo. A segunda questão é, por que se fala menos do Espírito Santo do que sobre o Pai e o Filho? Existem algumas razões pelas quais o Espírito Santo pode ser menos mencionado em comparação ao Pai e o Filho. Vamos ver. Primeira razão é a natureza do trabalho do Espírito. O Espírito Santo frequentemente trabalha de maneira silenciosa e invisível. A gente viu na lição anterior que ele trabalha nos bastidores, apontando. Então ele trabalha ali de uma forma invisível, apontando para Cristo em vez de chamar a atenção para si. Então o Espírito Santo ele trabalha, o trabalho dele é mostrar a Cristo, revelar a verdade. A sua obra é muitas vezes parecida através dos efeitos que ele produz na vida do crente. A obra do Espírito Santo ela acontece na minha vida pessoal. Quando eu aceito a Cristo, quando eu aceito os ensinamentos da palavra de Deus, quando eu compreendo a palavra de Deus, isso é a obra do Espírito Santo da minha vida. Certo? Então, muitas vezes a gente não vai perceber, muitas vezes, nós devemos olhar com mais atenção para isso. A ênfase bíblica. As Escrituras destacam a obra redentora de Cristo e a relação entre Deus e Pai e a humanidade. Embora o Espírito Santo esteja presente em toda a Bíblia, o foco narrativo frequentemente esteja em Jesus e sua missão. Por isso que muitas vezes o Espírito Santo não aparece. Porque o foco é Jesus e a sua missão de salvar. A complexidade da teológica, né? Existe a complexidade teológica. A natureza e a obra do Espírito Santo pode ser mais difícil de compreender ou articular, levando a menos ênfase em sua discussão teológica. Isso muitas vezes não é falado tanto devido a essa dificuldade, muitas vezes, que tem de se compreender ali a questão do Espírito Santo. Tradições e ensinamento da igreja. Algumas tradições cristãs podem dar muita ênfase ao Pai e ao Filho, e muitas vezes o Espírito Santo de Deus tem deixado ali. Isso é o que muitas vezes acontece, certo? A experiência pessoal. Muitas pessoas podem sentir uma conexão mais direta com a figura do Pai, com a figura do Filho, mas muitas vezes esquece do trabalho do Espírito Santo. Mas a ênfase do trabalho do Espírito Santo sempre é revelar Cristo, levar-nos a conhecer melhor a pessoa de Deus, certo? Apesar disso, o Espírito Santo desempenha um papel vital na vida cristã, capacitando os crentes, guiando-os, na verdade, transformando suas vidas à imagem de Cristo. Então, ele nos guia, ele nos capacita, ele que nos dá os dons, os talentos, ele que nos motiva a estudar a palavra de Deus. O Espírito Santo é aquele que sempre está ao nosso lado, em todos os momentos, falando ao nosso coração, muitas vezes, quando a gente vai querer fazer alguma coisa que Deus não aprova, ou que você ouve na sua assim, rapaz, Natanael, não faça isso não. Isso não está certo não, meu. Isso é quem? Isso é o Espírito Santo. Você, meu amigo, você já ouviu na sua mente aquela voz assim, fulano, não faça isso. Isso não é certo. Pense bem. Você acha que isso é da vontade de Deus? Isso nada mais é do que o Espírito Santo falando ao seu coração. Terceira questão é, sua vida espiritual é afetada a reconhecer quem habita em você é o próprio Deus? A sua vida espiritual é afetada ao saber, né? Quem habita em você é o próprio Deus? Sim, né? Para mim é assim, não sei você. Saber que o próprio Deus habita em mim, transforma totalmente a minha vida espiritual. Entender que o Espírito Santo faz do meu corpo o seu templo me leva a cuidar de cada detalhe, cuidar melhor do meu corpo, de o que eu como, do que eu bebo, de como eu vivo.
Não quero que meus hábitos ou comprometimento desonrem o nome de Deus. A forma como eu me visto, a vida como eu me comporto, toda a minha vida é afetada com a visão que eu tenho de que o próprio Deus, o Espírito Santo, habita em mim. E que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Quando eu faço alguma coisa de errado, ou que venha prejudicar o meu corpo, ou a minha vida como um todo, eu estou desonrando o nome de Deus. Tudo que façamos tem que ser para a honra e glória de Deus. Certo? Quer comamos, quer bebais, ou que eu faça qualquer outra coisa, que seja para a honra e glória de Deus. A quarta questão é: que atitude devemos evitar ao tentar compreender os mistérios divinos como a Trindade? Tem muita gente que tenta entender tudo com detalhe, e isso é um perigo. Ao tentar compreender os mistérios divinos como a Trindade, é importante abordar o assunto com humildade e reverência. Aqui estão algumas atitudes que devemos evitar. Por exemplo, só dar um exemplo para vocês antes de entrar aqui. A nossa mente, ela é finita. Ela tem um limite. E a mente de Deus, ela é infinita. É como você, por exemplo, querer colocar uma informação de um computador de, por exemplo, 1 tera em um pendrive de 32 GB. Não vai caber. Então, muitas vezes as pessoas querem ter todo o entendimento, todo o conhecimento, sua cabeça não suporta. Não tem, porque Deus é infinito. É como você querer colocar um mar em um copo de água. Não sei se você já viu essa ilustração. E vamos ver agora algumas atitudes que devemos evitar ao tentar entender, além de forma muito, todos os detalhes ali em relação à Trindade. Primeiro, o orgulho intelectual. Pensar que podemos entender completamente os mistérios que Deus, com sua mente limitada, pode levar à arrogância. Né? Devemos reconhecer que alguns aspectos de Deus estão além da nossa compreensão humana, e por isso que precisamos apenas crer que Ele sabe o que é melhor para nós. Tudo que já aconteceu na história mostra um Deus de amor, um Deus que ama, um Deus que cuida. Segundo ponto, simplificação extensiva. Reduzir os conceitos complexos como a Trindade em explicações simplistas pode distorcer a sua verdadeira natureza. Então é importante manter a tensão entre a unidade e diversidade dentro da Trindade. Né? Tentar simplificar, tentar reduzir isso, termina às vezes distorcendo a verdadeira natureza de Deus, certo? Especulações sem base bíblica. Fazer suposição sobre a natureza de Deus sem base nas escrituras pode levar ao erro teológico. Devemos nos ater ao que a Bíblia fala sobre Deus. Tem gente que fica caçando chifre na cabeça de cavalo e não vai achar. Então, nossos pontos de vista, vamos dizer assim, não precisa ser nosso, precisa ser da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Rejeição do ministério. Desconsiderar ou rejeitar aquilo que não compreendemos plenamente pode nos afastar de sua fé rica e profunda. Aceitar o mistério é parte da caminhada de fé. Você não precisa compreender tudo sobre Deus, sobre o Espírito Santo e sobre Jesus. Você precisa apenas de uma coisa: aceitar o que Ele fez por você, aceitar o seu sacrifício na cruz do Calvário. Entende? Enquanto ser humano, você nunca vai compreender plenamente Deus, todos os aspectos. A gente só precisa entender que aquilo que já foi revelado para nós, aquilo que está sendo revelado através da sua palavra, que já foi revelado na palavra, é o suficiente para a nossa salvação. A gente só precisa crer. Quinto ponto, divisão e contenda. Permitir que diferenças na compreensão dos mistérios divinos cause divisões entre os crentes, que vai contra a unidade e ali que o Espírito Santo promove. Às vezes as pessoas começam a ter algumas discussões, começam a se afastarem um de outro, pode haver até briga. Mas eu acho que é assim, não tem que achar. O que a Bíblia diz? Né? O que a Bíblia diz? Desinteresse ou indiferença alguma
Ignorar ou não se interessa por esse tema pode privar uma compreensão mais profunda de quem Deus é e de como ele se relaciona. Tem pessoas que não estão nem aí. Tanto faz entender como não entender, vive a vida de qualquer jeito, isso também é perigoso. Por isso que precisa realmente estudar. Ao estudar e refletir sobre o mistério divino, devemos buscar um equilíbrio entre fé e razão, sempre guiando pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus. Devemos ser guiados pelo Espírito Santo e pela a palavra de Deus. O Espírito Santo nos motiva a estudar, o Espírito Santo ilumina nossa mente para que possamos compreender o que ali a Bíblia está nos ensinando. Isso é importante, certo? A quinta questão e última é: de que forma você pode honrar mais conscientemente o Espírito Santo nessa semana? Nessa semana, como você pode melhor, mais conscientemente honrar o trabalho do Espírito Santo em sua vida? Nessa semana, posso honrar mais conscientemente o Espírito Santo buscando uma vida de mais sensibilidade à sua voz, ou seja, buscar ouvir, melhor a voz de Deus, sendo mais reverente, a sua palavra, reservando um momento diário para oração, estudo da Bíblia, como a gente sempre faz aqui pela manhã. Hoje estou gravando de manhã, então seguindo, acordei 5 horas, agora são 6 horas, 6h40, acordei, já estudei a lição, estudei a Bíblia, e agora estou aqui gravando a mensagem do pequeno grupo, Então, buscar isso todos os dias é importante, não só nessa semana, mas durante toda a nossa vida. Buscar ser um canal de bênção para a vida das outras pessoas, é a forma como eu e você pode fazer a diferença na vida de alguém. Falar do Espírito Santo para alguém, falar da forma de como Deus transformou a sua vida é muito importante. Aqui, quero fechar com vocês essa conclusão dizendo: o Espírito Santo é Deus, embora sua atuação muitas vezes seja discreta, igualmente poderosa e divina. Só, não podemos viver a fé cristã sem reconhecer a obra do Espírito Santo e nos rendemos a ela, a obra do Espírito Santo, com humildade. Aceitemos o que a Bíblia fala e abramos o coração à sua presença transformadora. Que eu e você possamos abrir nosso coração à obra do Espírito Santo na nossa vida. E aqui na parte da tarefa da semana, nosso desafio semanal, dedique um momento em oração, cada dia, para agradecer a Deus porque o Espírito Santo habita em você. Agradeça a Deus pelo Espírito Santo. É Ele que te dá o entendimento, Ele que te dá a força e a motivação para estudar a palavra de Deus. Peça que Ele ajude você a reconhecer sua presença divina em cada decisão que toma, certo? E antes de orar, eu queria mandar aqui um abraço para duas pessoas que escreveu nosso último comentário. O primeiro dele foi o Átila Abreu. O Átila sempre ali está comentando. Muito obrigado, irmão. Diz que o Espírito Santo nos capacite, sempre a fazermos a obra, a obra do Senhor. Um abraço, meu amigo PG Face de Cristo, O PG Face de Cristo é o PG do Átila. E o outro foi o Alexandro. Boa noite, que Deus abençoe a todos e com o poder do Espírito Santo, passando aqui para alcançar, abençoar e conhecer o amor de Jesus através da sua palavra. PG caminhando com Deus. Jacaré Espírito Santo, Então, Alexandro, muito obrigado ali. PG caminhando com Cristo, Caminhando com Cristo. E também mandar um abraço para o PG. Eu sou a mensagem. PG é a luz da aurora. PG, deixa eu ver como é o nome do outro. Unidos com Cristo, caminhando com Cristo, enfrentando as barreiras, e todos os outros pequenos grupos que nos acompanham. Um abraço, que Deus abençoe sempre, tá bom? Agora, mais uma vez, vamos agora fazer uma oração, pedir que o Espírito Santo de Deus habite em nosso coração. Eu gostaria que só de falar também já para você
o tema da próxima semana, antes de fazermos essa oração. A personalidade do Espírito Santo é o tema da próxima semana. Não deixe de comentar, tá bom? Vamos orar? Querido amado Deus, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por entendermos que o Espírito Santo de Deus é Deus e habita em nós. Que durante essa semana possamos ser sensíveis à tua voz nas tomadas de decisões. Que possamos, antes de fazermos qualquer coisa, primeiramente te buscar. E que possamos ouvir o teu falar a nós através da tua palavra e através da voz do teu Espírito em nossa consciência. Que possamos, tudo que iremos fazer, temos a noção de que o Senhor, o Espírito Santo, habita em nós e quer fazer uma obra através de nós. Senhor, abençoe cada diretor de pequeno grupo, cada membro de pequeno grupo, cada pessoa que está assistindo e que assistiu essa mensagem, que chegou até esse momento. Que o Senhor transforme a vida dela, que o Senhor Santo Espírito habite no coração dela, Senhor. E que teu Santo Espírito use essa pessoa como um instrumento de salvação para levar a mensagem a outras pessoas. Muito obrigado. Nós te pedimos e agradecemos na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado pela sua presença. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, curtir e comentar. Tá bom? Eu espero você na próxima semana para mais um estudo da Palavra de Deus com o tema A Personalidade do Espírito Santo, a lição 4 do nosso pequeno grupo. Tchau, tchau. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.